A word tonight of yet another claim that a mysterious unknown creature is roaming south central Wisconsin. Look at that thing. And as I was recording it, my daughter's like, "What is it? What is it?" Hey, what is it? Oh my God. It seems like it's something that shouldn't exist. And in fact, if this animal were terrestrial, it wouldn't be able to exist because of its sheer body mass. What the hell is this? Você está prestes a testemunhar algo totalmente fora do comum, assim como as pessoas que encontraram essa criatura, sejam fazendeiros, pescadores ou apenas transeuntes. Ninguém conseguia entender o que tinha diante de si. O que você é? Alguém gritou enquanto tentavam tirá-la da água. E então, quando a câmera capturou tudo, o impossível foi revelado. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai te deixar sem palavras. O inexplicável está prestes a ser revelado. Nunca vi nada assim. Assustador, fascinante e completamente estranho. Um verme pálido, de pele enrugada e coberta por cristas, estava estendido na grama, movendo-se lentamente como se carregasse um segredo sombrio. Sua minúscula boca, quase escondida entre as dobras do rosto, dava-lhe uma aparência frágil, mas ao mesmo tempo inquietante. As pessoas que o encontraram ficaram atônitas, sem palavras, enquanto a criatura deslizava para longe, deixando para trás um rastro de mistério. Hayatımda gördüğüm en değişik canlılardan birisi. Alguém sussurrou, chupa-cabra, e as teorias começaram a voar. Um oficial de resgate foi quem se deparou com a cena mais surreal. Uma criatura pequena e esquelética, que muitos acreditavam ser um filhote de chupa-cabra. Sua aparência era assustadoramente peculiar. Membros finos, como gravetos, pele escura e irregular, e costelas tão salientes que pareciam cortar o ar. Ainda assim, a criatura tinha uma pitada de curiosidade, brincando com as luvas do oficial como se não percebesse o quanto parecia fora deste mundo. Alguns espectadores ficaram convencidos de que aquilo não era deste planeta. Vida alienígena, alguém murmurou, enquanto outros, mais céticos, mencionaram que talvez fosse apenas uma coruja juvenil deformada pela natureza. Mas quanto mais tentamos desvendar o desconhecido, mais essas criaturas parecem desafiar toda a lógica e nos puxar para o inexplicável. Desta vez, um fotógrafo de vida selvagem capturou algo verdadeiramente enigmático. Era difícil chamá-lo de coruja, graças à sua peculiar cauda emplumada, que parecia desafiar classificações comuns. Ele registrou o estranho avistamento e lançou o mistério na internet, instigando um debate fervoroso. Alguns juravam tratar-se de uma nova espécie, enquanto outros rejeitavam a ideia sem cerimônia. Mas, no fim, a verdade ficou nas mãos de quem olhasse. Em outro canto do mundo, trabalhadores da praia ficaram boquiabertos ao se depararem com uma criatura pálida, enorme e inquietante deitada na areia. Seu rosto inchado e membros terminando em garras lembravam algo saído de um pesadelo. Especialistas foram chamados e determinaram que era um mamífero marinho em decomposição. Um achado raro, mas não inédito. No entanto, a aparência grotesca dessa criatura transformou o momento em um espetáculo difícil de esquecer. E não para por aí. Nas profundezas enevoadas do noroeste do Pacífico, algo pequeno e incomum emergiu, cativando todos que o encontraram. Esse ser diminuto, com membros frágeis e uma estrutura esquelética, tinha uma semelhança estranhamente humana, evocando figuras folclóricas misteriosas. A especulação correu solta entre os moradores, enquanto especialistas tentavam decifrar a origem da criatura. Seria um inseto raro e deformado? Um pequeno animal moldado pelas bizarrices da natureza? Seus traços intrincados e aparência humanoide deixaram todos fascinados, lembrando-nos da incrível e muitas vezes assustadora diversidade que espreita nas sombras do mundo natural. Que outras maravilhas ocultas aguardam por nós nos cantos mais misteriosos da Terra? Talvez, em uma folha balançando ao vento, um verme estranho ou algo ainda mais extraordinário esteja esperando para ser descoberto.
Era um verme de cerdas, uma criatura marinha de corpo mole, adornada com cerdas afiadas capazes de causar uma leve picada ou irritação na pele. Apesar de sua aparência inquietante, esses vermes são essenciais para o ecossistema submarino. Eles trabalham como incansáveis recicladores, decompondo matéria orgânica e mantendo o equilíbrio nos recifes e oceanos. Mas, ao encarar um desses seres com seu corpo segmentado e espinhoso, era impossível não sentir uma mistura de fascínio e desconforto, como se ele escondesse um poder desconhecido. Com mais de 10.000 espécies espalhadas pelos mares e recifes de coral ao redor do mundo, os vermes de cerdas são criaturas muitas vezes incompreendidas. Escondidos sob rochas e recifes, eles desempenham papéis vitais que raramente percebemos, até o momento em que emergem, inesperados como uma anomalia em meio à calmaria. E então há aquele avistamento peculiar em águas rasas. Nas margens sombrias de uma costa enevoada, uma figura escura e peculiar flutuava silenciosamente. Seu corpo grande e negro, de aparência coriácea, estava perfeitamente camuflado no ambiente sombrio. Com uma cabeça achatada e lábios grossos, parecia quase um peixe gigante tirando um cochilo, balançando em sincronia com o ritmo das ondas, como se fosse parte delas. Os curiosos espectadores ficaram hipnotizados, trocando olhares e teorias. O que seria aquela criatura? Uma espécie desconhecida, talvez à espreita nas profundezas? Sua presença misteriosa trouxe um toque de maravilha e uma lembrança. Há muito mais escondido sob a superfície do que podemos imaginar, esperando para ser descoberto. À primeira vista, parecia algo saído de um conto de fadas submarino, mas ao se aproximar, o enigma foi desvendado. Tratava-se de um cabelo gigante do Mar Negro, uma fascinante lesma do mar, com uma aparência tão marcante quanto sua reputação. Apesar do mistério inicial, esse gigante gentil é uma peça-chave no equilíbrio do ecossistema marinho. Um aviso: deixe-os em paz, ou eles podem te surpreender com um jato de tinta. Enquanto isso, pescadores na França tiveram sua própria surpresa bizarra. Ao puxarem suas redes, ficaram boquiabertos ao encontrar uma criatura translúcida, com pele vítrea, olhos escuros e minúsculos tentáculos. Logo foi identificada como uma espécie de salpa do mar, um estranho habitante das profundezas que tem o hábito excêntrico de engolir pequenos animais marinhos para transformá-los em sua morada. Parecia um ser alienígena, mas na realidade era apenas mais um exemplo das incríveis e bizarras criaturas que vivem no fundo do oceano. E na Flórida, outro mistério aquático tomou conta das redes sociais. Uma criatura incomum foi flagrada deslizando graciosamente na beira da água, indiferente à multidão que se aglomerava para vê-la. Com sua pele pálida e aparência peculiar, ela logo se tornou o centro das atenções. O vídeo viralizou rapidamente, provocando uma avalanche de teorias. Alguns sugeriram que poderia ser uma tartaruga de casco mole albina, enquanto outros acreditavam ser um caso raro de leucismo, uma condição que causa perda de pigmentação. Entusiastas da vida selvagem traçaram paralelos com fenômenos vistos em tordos e até gansos canadenses. Mas, apesar de toda a especulação, a verdadeira identidade dessa criatura continua envolta em mistério, mantendo os curiosos fascinados e ansiosos por respostas. Alguém pode me explicar o que é isso? Uma criatura que parece ser metade tartaruga, metade algo saído de um filme de monstros kaiju. Em uma área remota e isolada, um pesquisador fez uma descoberta verdadeiramente perturbadora. Uma criatura minúscula com o corpo de um caranguejo, pele amarelada e apêndices estranhos, semelhantes a tentáculos se estendendo de seus lados. Apelidada de ácaro kaiju, essa aberração parecia uma mutação grotesca, talvez moldada por anos de exposição a toxinas ambientais ou até radiação. Seus tentáculos alienígenas e forma distorcida são um lembrete arrepiante de como a poluição e a radiação podem transformar seres vivos em pesadelos vivos que mais se assemelham a personagens de filmes de terror.
Enquanto isso, no quintal de uma mulher, algo igualmente estranho veio à tona. Enquanto cavava, ela encontrou o que parecia ser uma raiz alienígena com membros humanos retorcidos, tão realista que era quase assustador. A bizarra descoberta tinha uma semelhança inquietante com Groot, dos filmes da Marvel, mas o mistério tomou um rumo ainda mais estranho quando ela decidiu gravar um vídeo, e depois cozinhou e comeu a tal raiz. Sem qualquer investigação oficial, a verdadeira natureza dessa coisa permanece um mistério. Será que veio mesmo da Terra? E em uma casa abandonada no México, outra cena misteriosa roubou a atenção. No canto escuro, uma coruja estava empoleirada, mas não era uma coruja comum. Suas asas tremiam de maneira estranha, sua cabeça balançava como se estivesse encantada, e seus grandes olhos brilhavam com uma presença quase sobrenatural. No folclore mexicano, corujas como essa são frequentemente vistas como bruxas disfarçadas, e esta certamente deixou uma impressão sinistra. Cada um desses encontros nos lembra do quão pouco entendemos sobre o mundo ao nosso redor e sobre os mistérios que ainda aguardam para ser desvendados. O encontro deixou a testemunha inquieta, imaginando se aquela coruja era mais do que aparentava. Enquanto isso, sob uma estrutura em obras, trabalhadores avistaram uma criatura peculiar cavando freneticamente pelo solo. Seu corpo redondo não mostrava olhos aparentes, mas exibia dentes grandes e salientes. Era uma toupeira cega menor, um recluso morador do subsolo raramente visto acima da terra, com garras pálidas e movimentos furtivos. Agora, imagine algo ainda mais surreal, uma criatura que parecia metade homem, metade elefante, correndo pelas ruas em pânico. Sua pele cinzenta e espessa contrastava com sua enorme cabeça de elefante, completamente deslocada em meio ao cenário urbano. Ele disparava pelas ruas, desviando da equipe de resgate, até desaparecer em um prédio em ruínas. De onde veio? Por que parecia assim? Perguntas sem resposta que deixaram todos perplexos. E o que você faria se encontrasse um ser bizarro no seu próprio quintal? Algo que parecia uma mistura de leitão, humano e até mesmo um verme. Sua aparência estranhamente única, com um sorriso peculiar e um nariz curioso, causaria um misto de fascínio e arrepio. Alguns o apelidaram de organismo maluco, especulando que poderia ser um mutante ou um inseto de traços incomuns. Certamente não era o tipo de visitante que você espera encontrar no jardim. Mas a aventura mais incrível veio das terras altas da Escócia. Um explorador, dentro de uma caverna vasta e escura, encontrou algo digno de uma lenda antiga. Uma criatura enorme, semelhante a uma serpente gigante, com pele lisa e alongada, medindo cerca de 90 pés. Suas costas eram adornadas por corcovas serpentinas, que lembravam dragões mitológicos. À medida que se movia pela caverna, sua sombra monstruosa crescia nas paredes, amplificando a sensação de estar diante de um dragão ancestral saído diretamente de uma história épica. Cada um desses encontros nos leva a questionar os limites da realidade e o que realmente espreita nas sombras do nosso mundo. Em um rio do Texas, um casal de pescadores estava em busca de uma boa pescaria, esperando capturar apenas alguns peixes pequenos. Mas, de repente, um enorme splash perto da margem mudou tudo. Com gritos de surpresa, eles correram para ver o que era, e para sua surpresa, encontraram um gigantesco jacaré-gar. Normalmente encontrado apenas no rio Ohio ou no Golfo do México, essa criatura monstruosa parecia ter saído direto de uma história inacreditável. Com muita coragem e força, os pescadores conseguiram capturá-lo com as próprias mãos, amarrando-o com uma corda para medi-lo. O resultado? Um colosso de impressionantes 2,18 metros de comprimento. Após uma breve batalha para contê-lo, eles decidiram libertar o gigante de volta ao rio, deixando para trás uma história que jamais esquecerão. O enigma da praia na Flórida. Oh my. Em setembro de 2014, uma cena inusitada chamou a atenção de banhistas em uma praia da Flórida. Enquanto todos aguardavam o espetáculo dos golfinhos, algo inesperado apareceu na areia. Um tubarão azul encalhado, com a boca aberta e imóvel.
Inicialmente, os moradores acreditaram que ele estivesse morto, mas ao tocarem no animal, perceberam um leve movimento. Determinados a ajudá-lo, uniram forças e, com esforço coletivo, conseguiram devolvê-lo ao oceano. Provavelmente, o tubarão havia se perdido durante a caça de presas, mas graças a esses heróis improvisados, ganhou uma nova chance de voltar ao seu habitat. Surpresa nas águas de Geelong. Avançando para 2023, uma equipe de especialistas em vida marinha embarcou em uma missão intrigante nos resorts de pesca de Geelong, na Tailândia. Durante suas pesquisas, se depararam com uma descoberta surpreendente, um bagre gigante Mekong, conhecido por sua peculiar ausência de farpas e dentes, algo raro em sua espécie. Para medir seu tamanho e peso, os especialistas se aventuraram na água e registraram um recorde impressionante. O animal pesava 137 quilos. Após coletar todas as informações, o gigante foi cuidadosamente devolvido ao seu ambiente natural. Um verdadeiro espetáculo da natureza que ficará na memória. A paixão por bagres levou um pescador determinado ao famoso Rio das Pérolas, onde ele sonhava fisgar um verdadeiro gigante, e dessa vez, a sorte estava ao seu lado. Ele conseguiu capturar um impressionante bagre que, sem dúvida, se tornou o troféu de sua vida. Depois de entrar na água para uma sessão de fotos memorável, ele mediu o colosso, incríveis 2,67 metros de comprimento e cerca de 127 quilos. Mas, fiel à tradição do capture e solte, o pescador devolveu o gigante às águas, levando consigo apenas as imagens e a emoção de um momento inesquecível. Para muitos, a pesca é apenas um hobby, mas para esse pescador é uma verdadeira missão de vida. Durante mais um dia em busca de novas conquistas, ele lançou sua rede e foi surpreendido por algo gigantesco, um verdadeiro monstro do rio. A captura era uma fêmea de peixe-jacaré, conhecida por ser maior que os machos e impressionar com sua aparência intimidante. O peixe tinha um corpo alongado e uma fileira dupla de dentes afiados como lâminas, perfeitos para despedaçar qualquer presa. Trazer essa predadora para a margem foi uma batalha épica, mas com paciência e habilidade, ele conseguiu completar sua missão. O prêmio, um impressionante exemplar que ultrapassava os 54 quilos, deixando para trás uma história digna de respeito entre os amantes da pesca. Dude, what is that? Dois amigos decidiram tentar a sorte em um rio, em busca de um grande prêmio. No entanto, as horas passaram sem nada além de frustração e algumas piadas sobre a falta de sorte. Mas quando já estavam quase desistindo, o inesperado aconteceu. Um deles sentiu um peso enorme na linha e começou a puxar com esforço. Do outro lado, revelava-se um impressionante bagre, quase 36 quilos e 99 centímetros de comprimento. A criatura lutava com todas as suas forças para escapar, mas a vitória foi dos amigos. Depois de algumas fotos épicas com sua captura gigante, eles decidiram devolver o peixe à água, celebrando a aventura que transformou um dia comum em uma história inesquecível. That thing is gigantic. Durante um dia de pesca aparentemente normal, este pescador se deparou com algo verdadeiramente raro e aterrorizante. Quando ele puxou o que parecia ser uma captura comum, ficou chocado ao ver a criatura, uma boca humana com dentes e uma cabeça que lembrava a de uma vaca. O pescador, atônito com a visão, imediatamente reportou o ocorrido. Após um exame mais detalhado, foi confirmado que não se tratava de um ser sobrenatural, mas de um peixe com uma mutação rara, possuindo uma cabeça de ovelha. Mesmo assim, para o pescador, essa descoberta inusitada se tornou uma das experiências mais extraordinárias de sua vida. He's gotta be 30 pounds. Wow. That's a pig. What do you think? Um grupo de amigos decidiu testar sua sorte no rio Mississippi, buscando a captura de um peixe gigante. Depois de horas de tentativa e frustração, estavam prestes a desistir quando, de repente, um dos pescadores sentiu um puxão poderoso na linha. Para sua surpresa, era um verdadeiro monstro, um peixe-gato colossal, pesando impressionantes 54 quilos. Após um esforço hercúleo para tirá-lo da água, conseguiram capturar o gigante e registrar algumas fotos memoráveis. O pescador, sem acreditar no tamanho do troféu, exclamou: "Esse é sem dúvida o maior peixe da minha vida." E após a foto, o monstro foi gentilmente devolvido ao seu habitat, deixando todos maravilhados com a descoberta. This is it.
Yes, this is the Psalm. Slimy skin, tentacle. O famoso pescador Jeremy Wade mergulhou nas águas de Chernobyl em uma missão única: investigar como a radiação havia transformado a vida aquática. Acompanhado por seu colega, ele procurava criaturas mutantes que pudessem ter sido alteradas por esse ambiente hostil. Após algum tempo, ele fez uma descoberta impressionante: um peixe de corpo longo e afilado, com tentáculos cobertos por uma pele viscosa. Embora o risco de manusear a criatura fosse alto, Jeremy usou luvas e fez uma análise cuidadosa. Com sucesso, ele documentou a captura e, depois de completar sua missão, devolveu o peixe às águas contaminadas. O peixe, com sua forma alongada e cabeça larga, ficou gravado na memória de Jeremy como uma das criaturas mais misteriosas que ele já encontrou. Depois de um dia de pesca, um homem estava inspecionando suas capturas quando, para sua surpresa, uma pequena criatura semelhante a um inseto emergiu da boca de um dos peixes. A criatura rapidamente rastejou pelo braço dele antes de voltar para a água, deixando todos ao redor chocados e preocupados. Apesar do susto, o pescador permaneceu ileso. Especialistas locais explicaram que a estranha criatura era uma praga marinha, provavelmente presa na barriga do peixe. Embora incomum, esse encontro não representava perigo, mas certamente se tornou um momento inesquecível para todos os envolvidos. Os oceanos abrigam muitas criaturas misteriosas, algumas das quais ainda não conseguimos entender. Há alguns anos, uma equipe de pesquisadores marinhos estava explorando as águas geladas do Oceano Ártico para um projeto de estudo, quando fizeram uma descoberta surpreendente. Na praia, eles encontraram o corpo de uma sereia, em péssimo estado, como se tivesse sido arrastada pelas ondas. Após uma inspeção mais detalhada, os cientistas levantaram hipóteses sobre o que poderia ter causado sua morte. Uma possível invasão de um grande predador marinho, ou talvez tenha se perdido acidentalmente e não conseguiu sobreviver. Este vídeo gerou um grande debate. Seria essa uma prova de que as sereias realmente existem, ou apenas um fenômeno raro? Apesar da empolgação de muitos, os céticos continuam questionando a autenticidade do avistamento, mantendo a dúvida sobre a verdadeira natureza dessa criatura encontrada na costa gelada. Uma família estava aproveitando um passeio de barco em San Diego, Califórnia, sem imaginar que o oceano tinha algo inesperado reservado para eles. Enquanto navegavam, avistaram algo flutuando na superfície da água. Curiosos, se aproximaram para investigar e descobriram uma criatura colossal, do tamanho de uma prancha de surf. Ao se aproximarem, perceberam que o gigante estava morto, provavelmente levado pelas correntes até ali. Surpresos com o tamanho e a aparência do animal, decidiram levá-lo para a costa e entregá-lo aos especialistas da Marinha, que agora estudam o mistério dessa descoberta impressionante. Alguns anos atrás, uma baleia massiva apareceu nas águas rasas do Golfo do México, deixando todos ao redor preocupados. Quando os moradores chegaram ao local, encontraram o animal em estado crítico, lutando para voltar para o mar. Várias pessoas se uniram para tentar salvá-la, mas o motivo de sua presença tão próxima da costa gerou especulações. Alguns acreditavam que ela poderia ter se aproximado em busca de presas, ou para fugir de um predador. Outros sugeriram que a baleia estava simplesmente no fim de seu ciclo de vida, já debilitada. O que parecia certo é que a baleia estava em um momento de vulnerabilidade extrema, com as águas do Golfo marcando o fim de sua jornada. Durante uma rotina no Parque Nacional, um funcionário fez uma descoberta chocante: um gigantesco tubarão preso em uma rede. Ao se aproximar, ele percebeu que não se tratava de um tubarão comum, mas de um tubarão lixa, lutando desesperadamente para se libertar. A rede provavelmente havia sido deixada por caçadores, mas para o tubarão era uma armadilha mortal. Sem hesitar, o funcionário pegou sua faca e começou a cortar a rede com cuidado, garantindo que o tubarão fosse liberado. Finalmente, depois de uma batalha pela vida, o tubarão lixa nadou de volta para as águas abertas, agradecendo pela chance de continuar sua jornada. Aliens? I don't know.
As câmeras, olhos modernos que desvendam segredos e mistérios, capturaram cenas que desafiam a lógica e fazem nossa imaginação correr solta. Desde criaturas inexplicáveis até encontros que congelam a espinha, você está prestes a mergulhar em histórias que vão te fazer duvidar do que é real. Imagine um homem caminhando à noite quando avista seu cachorro correndo atrás de algo pequeno e bizarro. De longe parecia um animal estranho, mas ao se aproximar, revelou-se uma criatura diminuta e ágil. Em um movimento rápido, ela se escondeu em uma lata de lixo, confundindo o cachorro. Pouco depois, saltou e desapareceu, deixando para trás um mistério tão intrigante quanto inexplicável. E o que dizer de um trabalhador solitário, terminando seu turno tarde da noite? Ele se depara com uma figura grotesca rastejando em sua direção, com membros retorcidos, uma cauda longa e um corpo assustadoramente magro. A criatura parecia saída de um pesadelo. O homem fugiu em pânico, enquanto as câmeras de segurança capturavam cada momento aterrorizante. A identidade daquela entidade ainda é um enigma. Outro encontro bizarro ocorreu em uma floresta isolada. Um caminhoneiro, curioso ao avistar algo incomum, saiu de seu veículo para investigar. Ao se aproximar, a criatura o atacou com um movimento assustador. Ele mal teve tempo de correr de volta para o caminhão, sua mente assombrada pelas imagens desconcertantes que sua câmera registrou. Até mesmo o quintal de casa pode esconder mistérios sombrios. Um homem, investigando sons estranhos com uma lanterna, encontrou algo que jamais esqueceria. Uma figura pálida, com olhos brilhantes, observando-o por trás de uma árvore. O susto foi tão grande que ele correu de volta para sua casa, enquanto a câmera capturava a última visão aterradora daquela presença. E o que dizer de um hospital no Brasil? Nas câmeras de segurança, tudo parecia normal, até que uma criatura peculiar foi vista seguindo um funcionário. Ela se movia com cautela, como se soubesse que não deveria ser vista, desaparecendo tão misteriosamente quanto surgiu. Essas histórias são um lembrete de que nosso mundo esconde segredos além da compreensão. Será que estamos preparados para o desconhecido? A realidade às vezes parece se dobrar sob o peso de mistérios tão inquietantes que desafiam explicação. Vamos explorar alguns desses encontros que deixam até os mais céticos com calafrios. Em um estádio lotado, durante uma partida de futebol, algo inexplicável aconteceu. Uma figura sombria foi vista correndo pelos assentos, passando despercebida pelos espectadores. Mas, ao rever as imagens, ficou claro, aquilo não parecia humano. Enquanto alguns acreditam que se tratava de um verdadeiro fantasma, outros apontam semelhanças com outro evento assustador, quando uma figura misteriosa apareceu no meio do campo sem que nenhum jogador notasse. Fantasma ou algo além disso. O mistério permanece. No Brasil, em 2020, uma criatura bizarra semelhante a um inseto foi flagrada assombrando as ruas, com membros finos como agulhas, uma cauda serpenteante e um movimento desconcertante. Sua presença deixou os moradores em pânico. A sombra projetada pelo ser tornava tudo ainda mais perturbador, transformando o vídeo em algo digno de pesadelos. É o Thor! É o Thor! E nas profundezas de uma selva, uma cena que parece saída de um filme de terror. Uma criatura alta e ameaçadora, com chifres, encarava uma equipe de filmagem. Pronta para atacar, a besta recuou para a escuridão depois de ser flagrada. Mas a pergunta persiste: o que mais pode estar escondido nas sombras densas da floresta? Na Tailândia, pescadores capturaram algo que desafiava a lógica. Uma criatura incomum, encontrada em um túnel submerso, lembrava o lendário tifão. Embora tenha sido entregue às autoridades de vida selvagem, o destino do ser permanece desconhecido, deixando o mistério mais profundo do que nunca. O que
Que tal um mergulho no desconhecido subterrâneo? Um grupo de mineiros explorando um antigo poço capturou algo que mais parecia um vislumbre do próprio inferno. Sons de gritos e lamentos ecoavam, enquanto a atmosfera pesada e opressiva parecia quase viva. Seriam ecos das almas perdidas ou algo muito mais sinistro à espreita? Outro encontro subterrâneo envolveu trabalhadores em uma caverna que encontraram uma criatura de aparência surreal, olhos enormes e um corpo alongado e esquelético. Apesar de sua presença não ser agressiva, o ser observava com uma curiosidade inquietante. Quem ou o que era aquilo? Essa visão deixou mais perguntas do que respostas. Por fim, um mega parasita foi descoberto por um pesquisador em uma caverna isolada, com uma aparência que misturava um corpo de caranguejo e manchas escuras. A criatura parecia saída de um pesadelo biológico. Os mistérios do mundo só parecem crescer, com cada novo registro trazendo à tona mais perguntas do que respostas. Vamos recontar esses episódios aterrorizantes que fazem o inexplicável parecer surpreendentemente próximo. Nas profundezas de uma caverna misteriosa, um cinegrafista capturou algo que desafiava toda a lógica. Uma luz brilhante, quase irreal, que parecia mais uma porta para outro mundo do que um reflexo. Enquanto alguns descartaram o fenômeno como um truque de luz, outros acreditam que pode se tratar de um portal alienígena oculto. O que realmente aconteceu ali permanece uma questão aberta, alimentando teorias sobrenaturais. Nas florestas escuras, uma criatura com traços de lobo e olhos brilhando em vermelho emergiu, trazendo à mente as lendas de lobisomens. Seus movimentos ágeis e presença sinistra sugerem que ela é mais do que apenas um animal selvagem. Será este um exemplo de criptídeos ainda desconhecidos, escondidos nas sombras da natureza? Um homem buscando tranquilidade à beira de um lago encontrou o oposto. Uma figura humanoide, pálida e sem pelos, emergiu de trás de uma rocha, avançando com movimentos perturbadores. Reconhecendo a criatura como o temido Rake, ele fugiu em pânico, mas a memória da figura continuará a assombrá-lo e a nós. Um vídeo aparentemente inocente de uma boneca transformou-se em algo inquietante. Enquanto a boneca parecia comum à primeira vista, suas pernas começaram a se mover sozinhas, de forma realista e assustadora. Seria um truque de câmera ou algo sobrenatural? O mistério paira, deixando espectadores desconfortáveis. Em uma floresta remota, uma câmera de trilha capturou um ser pálido e magro com olhos inexpressivos que parecia saber que estava sendo observado. Muitos o associam ao lendário Rake, uma figura que até recentemente era considerada mero folclore, mas com relatos crescentes de avistamentos. Será que o mito está se tornando realidade? E se os lobisomens não fossem apenas lendas? Um turista perdido na escuridão de uma floresta capturou a imagem de uma criatura com olhos brilhantes e dentes afiados. Com comportamento predatório, sua presença assustadora revelou que a floresta guarda segredos muito mais sinistros do que qualquer um poderia imaginar. Câmeras de segurança capturaram algo ainda mais perturbador. Figuras fantasmagóricas andando pela estrada deserta. Um caminhava sobre duas pernas, o outro de quatro. Suas formas vaporosas, porém reais, desafiam explicações e fazem questionar o que realmente ronda as nossas ruas à noite. Finalmente, uma mulher vestida de branco foi vista escalando a lateral de um hospital na Malásia, com movimentos tão estranhos que pareciam saídos de um pesadelo. Ao perceber a câmera, ela fez gestos inquietantes, reforçando a suspeita de que algo sobrenatural, talvez uma bruxa, estava em ação. E aí, o que você acha? Coincidências, truques de câmera ou algo realmente além do nosso entendimento? Deixe seu comentário com a sua teoria.
Se gostou desse mergulho no inexplicável, deixe seu like e inscreva-se para mais histórias que desafiam a lógica. E lembre-se, às vezes o que não conseguimos ver é o que mais nos observa. Até o próximo mistério!